Fala galera, aqui é a Ale Câmara com Diabetando. E se você acha que controlar o diabetes é uma coisa muito complicada, aos poucos, com conteúdo e informação, eu tenho certeza que as coisas ficarão mais fáceis para vocês. E hoje eu quero trazer uma informação muito bacana, que são 7 comportamentos do autocuidado. Essa é a base de tudo que nós vamos fazer daqui para frente para conseguir manter a nossa diabetes sempre no controle. Vamos juntos? Comer saudavelmente não significa restrição, significa que você vai comer como todas as pessoas deveriam comer, que é uma alimentação balanceada e muitas vezes com acompanhamento de nutricionista, tá certo? Com o tempo você acaba ganhando experiência e conseguindo tomar suas próprias decisões. Porém, no início do diabetes, do tratamento, você precisa buscar não só o seu endocrinologista, isso é muito importante, gente, endocrinologista, não existe outra especialidade que cuide de diabetes, tá certo? Então precisa do seu endocrinologista e precisa também de um acompanhamento de uma nutricionista, que é a pessoa que vai conseguir te direcionar quais são os alimentos que você pode combinar para que você tenha uma alimentação ainda mais balanceada e com isso você ganhe facilidade no controle do seu diabetes. Então, alimentação saudável não significa dieta. Você vai poder fazer as suas escolhas, você vai poder comer tudo o que você quiser. Lógico que com quantidades e nos horários adequados para que você possa minimizar os impactos disso em seu controle glicêmico, tá certo? Depois de muitos anos, na verdade no passado, a alimentação ela era controlada, sim. Nós tínhamos diversas restrições, mas com o evoluir do tempo, a ciência foi descobrindo muitas novidades sobre os alimentos, né? É o mesmo caso do azeite, uma hora faz mal, uma hora faz bem. E cada vez a gente foi entendendo melhor o nosso comportamento diante dos alimentos e com isso chegou-se a uma nova técnica que chama contagem de carboidrato. A contagem de carboidrato nada mais é do que você entender qual é a quantidade de carboidrato. Isso não é uma conta simples, tá? Cada pessoa tem a sua conta e isso vai ser desenvolvido com a nutricionista e com o seu endocrinologista. E a pessoa sabe exatamente o que ela vai comer no almoço, olhando para o prato, ela sabe o que ela tem de carboidratos e vai decidir qual é a insulina adequada para aquela quantidade que ela está comendo naquele momento, seja café, almoço ou jantar. E essa conta é uma conta que vai ser desenvolvida junto com o seu endocrinologista. E a gente vai trazer esse tema com mais profundidade logo mais, para eu poder trazer para você toda a informação do que é a contagem de carboidrato, como funciona, para que você possa buscar junto ao seu endocrinologista e ao seu nutricionista o desenvolvimento dessa técnica que faz toda a diferença no nosso dia a dia, no nosso controle. Tá certo? Essa é a alimentação saudável a qual estou me referindo. Não existem restrições, existem ponderações e comer de forma equilibrada, como todas as pessoas deveriam fazer. Praticar atividade física. Quando eu falo praticar atividade física, não significa que você precisa virar um ultramaratonista. Olha que eu conheço uma pessoa com diabetes que é triatleta que já disputou Ironman. Conheço um outro que é alpinista. Enfim, eu conheço diversas pessoas com diabetes que executam diversas tarefas, desportivas ou profissionais, e que vocês vão acabar conhecendo no decorrer das nossas histórias, dos nossos encontros. Mas o mais importante, quando você pratica atividade física, e atividade física, como eu falei, não é uma coisa intensa. Você pode fazer 30 minutos, 3 vezes por semana, que você já vai conseguir um resultado excepcional no controle. Por quê? A atividade física, ela reduz a resistência da insulina dentro do nosso corpo, fazendo com que ela funcione melhor, nós acabamos precisando de menos insulina e assim equilibramos ainda mais o nosso controle, minimizando riscos até de hipoglicemia. Quando você tem uma constância na atividade física, um controle adequado da glicemia, você acaba tendo essas diminuições para cima e para baixo, sendo hiperglicemia ou hipoglicemia. A atividade física é muito importante no dia a dia de todas as pessoas, mas das pessoas com diabetes certamente é o mais importante. Então, a atividade física. Pratiquem alguma atividade física. Vocês querem saber o que eu faço? Eu sou um praticante de artes marciais. Então eu pratico jiu-jitsu neste momento, mas já pratiquei outras artes marciais e também gosto muito de caminhadas e passear com a minha cachorrinha, que chama Alegria. Isso tudo me dá prazer, né? Então a gente tem que buscar uma atividade física que nos dê prazer, né? E que também nos traga esses ganhos todos que a gente já comentou, tá certo? E atividade física é muito importante para todas as pessoas. Vigiar as taxas de glicemia. Vigiar as taxas de glicemia não é para todas as pessoas. Este é um quesito que só as pessoas com diabetes são obrigadas a se preocupar. E
quando você consegue fazer uma alimentação saudável e a prática de atividades físicas constante, você consegue uma maior facilidade do controle glicêmico. Não significa que você não vai fazer as pontas de dedo. Vai fazer. Primeiro nos horários determinados pelo seu endocrinologista. Isso é o mais importante. Cumpra as regras que ele já te deu. E aí, com o decorrer do tempo, você vai perceber que você vai precisar de mais informação para você conseguir estar no controle do seu diabetes. E aí você vai começar a fazer novas pontas de dedos em outros horários e você vai perceber, nossa, olha, neste horário eu nunca tinha medido e aqui está dando um erro, eu estou tendo uma hiperglicemia neste horário. E aí você vai levar isso ao seu endocrinologista, a insulinização vai ser adequada e você vai conseguir um melhor controle. Então, aos poucos, você vai ganhando com muita informação, com conteúdo, com conhecimento e autoconhecimento, um gerenciamento de você mesmo para o seu diabetes. E aí consegue com isso você ter uma parceria maior com o seu médico. Então as pontas de dedos devem ser feitas nos horários recomendados pelo seu médico, mas eu também aconselho a fazer nos outros horários que você vai perceber que são muito importantes. A atividade física é um ponto desses, antes e depois, tá certo? Cada pessoa tem um comportamento com a glicemia, seja na atividade física, seja em qualquer horário do dia, mas é importante nós sabermos o quanto mais da nossa glicemia, do comportamento dela, melhor. Existem hoje os sensores no mercado que nos facilitam muito a vida, porém ainda são muito caros e por isso nem todas as pessoas conseguem acesso. Então, se você não tem acesso ao sensor, ponta de dedo, meus amigos. Essa é uma necessidade para o nosso controle, para que a gente possa ter uma vida tranquila, tá certo? Controle glicêmico. O horário dos medicamentos. Meus amigos, olha, eu vou falar que, se eu falar para vocês que eu nunca errei, é uma mentira. Mas temos que evitar ao máximo atrasar os horários das insulinas. Então, se você tem o costume de tomar insulina às 8 horas da manhã, levante da sua cama, mesmo que seja num final de semana que você queira dormir até mais tarde, tome a sua insulina e volte para a cama, porque o horário da insulina faz toda a diferença. Quando você utiliza uma NPH, por exemplo, que tem curva, que tem pico de ação, isso pode determinar uma mudança total no comportamento do seu organismo durante aquele dia. Uma vez que você vai ter acordado mais tarde, você vai talvez reduzir o número de refeições e os horários das refeições serem horários diferentes e com isso a ação da insulina vai acabar se complicando com o seu controle. Então, importante manter os horários das insulinas. Isso é muito determinante. Dos medicamentos que você possa vir a tomar também. É muito importante manter os horários dos medicamentos. Um antibiótico você sempre toma no horário certo. A insulina você vai fazer a mesma coisa. Isso vai ser determinante para facilitar o seu controle. Então esse é mais um comportamento muito importante, que é a organização dos seus medicamentos. Resolver problemas. Uma pessoa com diabetes, ela precisa estar pronta para todos os problemas que possam surgir derivados do diabetes. Então, hipoglicemia, hiperglicemia, vocês têm que estar atentos aos sintomas, vocês têm que começar a perceber os sintomas que vocês sentem. Vocês conhecem os diversos sintomas, então para a hipoglicemia, tremedeira é um sintoma muito comum, sensação de moleza, suor excessivo, existem diversos sintomas. Na hiperglicemia, urina excessiva, muita sede, boca seca, todos esses sintomas eles precisam ser notados, mas existem sintomas que são individuais, cada pessoa tem um sintoma. Eu tenho um sintoma, por exemplo, para a hipoglicemia, que ele é uma coisa que, pelo menos até hoje, eu nunca vi ninguém relatar, que eu sinto uma coceira no peito. Quando eu sinto uma coceira no peito, eu tenho certeza que eu já estou entrando num quadro de hipoglicemia. Então eu consigo antecipar o risco da hipoglicemia severa. E eu acho que isso é importante, vocês encontrarem os seus caminhos dentro dos sintomas, porque cada pessoa tem uma sensação diferente da outra. E aí buscar ter atenção para que você minimize os riscos de uma hipoglicemia severa ou de passar muito tempo com uma hiperglicemia, porque a longo prazo a hiperglicemia pode causar danos ao nosso sistema circulatório, microcirculatório, e aí trazer outros danos, e as complicações de diabetes são coisas muito agressivas e que a gente vai acabar abordando em algum momento, porque é para isso que a gente trabalha, para evitar as complicações. Então você estar pronto para resolver problemas é uma ação muito, muito, muito importante e determinante. Então entra no planejamento do seu dia. Então, você tem que trazer o seu açúcar ou a sua rapadura ou o que seja para as correções de hipoglicemia. Você tem que estar com a quantidade adequada de insulina para que você possa usar para fazer uma correção de hiperglicemia caso seja indicado pelo seu médico. Enfim, você precisa estar pronto. Então evitar o risco é estar pronto, estar preparado. Tá certo? Adaptação. Todos precisam se adaptar. Se você vai visitar um lugar muito frio, então eu moro no Nordeste e vou até Porto Alegre no inverno.
você tem que se adaptar. Você tem que levar blusas que você nunca usou na sua vida lá no Nordeste. É assim, adaptação ao frio, adaptação ao ambiente. Então, se você vai pescar, você precisa levar a vara de pesca, não precisa? Então, é a mesma coisa no caso do diabetes, só que é uma adaptação para sempre. Nós temos que levar a insulina conosco em todas as oportunidades. Então, voltando no exemplo do frio. Eu vou para o frio excessivo, eu posso deixar a minha insulina ao léu ali, parada em cima de uma mesa, congelando? Não, não posso. Né? Então, você vai para um lugar que tenha neve. Você precisa estar preparado, porque você vai ter que carregar a insulina com você. E ela precisa ficar armazenada de forma que esse frio intenso não a afete. Né? Então é isso, é estar adaptado. É você buscar as alternativas para que você possa levar o que você precisa para o seu tratamento e não correr riscos maiores do que o necessário. A adaptação. Então você adapta. É uma necessaire mais adequada para o frio, é colocar dentro da roupa, no caso de esquiar, por exemplo. Eu já tive a oportunidade de esquiar e quando eu fui fazer isso é na neve. É um frio descontrolado. E aí eu levei dentro de uma necessaire por dentro da minha roupa para que também o calor do meu corpo não afetasse essa insulina, para que eu pudesse esquiar com tranquilidade e não estar correndo risco nenhum de ter de repente uma necessidade de correção e não ter como fazer. No caso da alimentação, a mesma coisa. Você levar algum carboidrato de rápida absorção, e aí açúcar, mel, rapadura, que é o que eu prefiro, para que você possa recorrer a ele caso se faça necessário. Né? Então esse daí é a adaptação. Muito importante para o nosso dia a dia e para a nossa vida como um todo. Todas as pessoas precisam se adaptar. Nós precisamos adaptar nós e o diabetes. Reduzir riscos. Eu já falei de reduzir riscos, na verdade, quando eu falei do checklist. O que é o checklist? É o mapa de como você não correr riscos no seu dia a dia com o diabetes. Né? Então, se você seguir a risca o planejamento do seu dia, sabendo quanta insulina você precisa ter, quanta alimentação você precisa levar, açúcar, carboidratos de rápida absorção. O açúcar é um deles, né? Mas tem o mel, tem a rapadura, que eu prefiro, é a que eu gosto mais. Quanto melhor preparado você estiver, menor a chance de você ter um problema. Isso falando de hipoglicemia ou de hiperglicemia. Então, reduzir riscos é um comportamento que você precisa assumir na sua vida. Não significa, eu não vou fazer uma escalada. Eu gosto de escalar. Sou um escalador e eu conheço pessoas com diabetes que são escaladores. Eu vou escalar. Não vou escalar porque eu tenho um risco de ter uma hipoglicemia. Não, você precisa estar preparado para o que você vai fazer. Né? E aí entra um pouco da adaptação e minimização dos riscos. São comportamentos, como eu falei. Então, se você estiver preparado, você pode e vai fazer tudo o que você desejar. Bom, eu falei aqui para vocês um pouquinho dos 7 comportamentos que uma pessoa com diabetes precisa ter e precisa desenvolver. Com o tempo, esses comportamentos eles vão se automatizando, como eu já comentei. E uma hora a gente não pensa mais para fazer as coisas. Foi engraçado porque esses dias eu estava conversando com a minha esposa. E aí eu comentei, poxa, mas o que mais será que eu vou poder falar sobre... Ela falou assim, você pode falar de tudo, porque você já automatizou, você nem percebe. E ela começou a citar diversos pontos de coisas que eu acabo fazendo e que para mim já virou uma coisa comum. Afinal, são quase 35 anos com diabetes, né? E eu faço tudo. A minha atividade física, eu pratico artes marciais, jiu-jitsu, e eu uso bomba. Então eu tenho o risco de arrancar catéter. Então eu já me adaptei ao jiu-jitsu utilizando a bomba. E a gente vai precisar de adaptação constante. Novas tecnologias devem vir e a gente tem que estar pronto. Mas os comportamentos e o conhecimento, independente da tecnologia que vier, eles serão essenciais para o sucesso do seu tratamento. Espero que vocês tenham gostado. E eu espero que com isso você consiga cada vez mais estar no comando do seu diabetes. Se você gostou, aproveite o conteúdo.